Como identificar a compatibilidade das garrafas que recolho no meio ambiente? Bom, essa é uma pergunta bem clássica, simples de responder, mas acredito que para muitas pessoas é um pouco difícil de compreender. E para ser bem sincero, lá no começo da minha carreira eu não acreditava muito nesse mito de vidros incompatíveis não, porque para mim todo vidro era vidro e as únicas coisas que mudavam eram as cores e o formato. De resto, para mim era tudo uma coisa só. Mas com o tempo, à medida que eu fui me aprofundando mais na questão do vidro, eu comecei a focar todo o meu conhecimento no trabalho com a garrafa. E à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que as peças estavam começando a dar alguns problemas. Principalmente quando a gente tinha uma produção um pouco maior. E um desses problemas é que quando eu tirava a garrafa do forno, a peça do forno, ela estava com a aparência perfeita, um bom acabamento e um brilho praticamente impecável. Só que no dia seguinte, quando eu retornava ao ateliê e olhava um pouco mais a fundo aquela peça, ela estava ou com uma pequena trinca, ou com uma rachadura que cortava ela de norte a sul, ou ela tinha praticamente estourado. E aí vai eu ter que refazer tudo novamente. Para quem já acompanha o nosso canal, já deve saber muito bem que eu estou me referindo aqui a questões de incompatibilidade. Mas na época, como que eu ia saber de uma coisa dessa, sendo que eu nunca fiz curso nessa área? Porque para mim, na época, garrafa era tudo igual. Olha só, eu vou te mostrar um pequeno exemplo. Se você que acompanha o nosso canal sabe mais ou menos o que eu vou falar, entra na brincadeira e finge que não sabe, finge que é novidade. Você está andando na rua e encontra essas duas garrafas, ou garrafas no formato semelhante, talvez até a mesma cor. Então você fala, nossa, com essas duas garrafas aqui eu posso criar mais ou menos 10 pingentes e lucrar cerca de R$1.000 com eles. Então você leva elas para o seu ateliê ou casa, acreditando que você pode misturar esses dois vidros. E eu vou citar só esses dois aqui como exemplo, eu não vou colocar outra garrafa aqui na brincadeira para não misturar muito, para não confundir. Chegando lá, você desmonta elas, fatia no formato dos pingentes que você escolheu fazer, pigmenta e funde. Só que no final, adivinha, 5 dos 10 pingentes que você fez ou trincaram ou quebraram devido à incompatibilidade. E pensando na questão financeira, você perdeu, ou melhor, deixou de lucrar cerca de R$500 por causa disso. Mas se você ainda é iniciante, não esquenta a cabeça com isso não. Não se preocupa, porque não é só você que está nesse barco. Eu particularmente passei cerca de 7 anos quebrando a cabeça para tentar entender e identificar vidros incompatíveis. E aqui eu vou te dar 4 dicas para que você nunca mais, escute bem, nunca mais se preocupe com a incompatibilidade dos vidros que você usa para criar suas peças. E a dica número 1 para que você possa identificar e separar vidros incompatíveis é que vidro de garrafa, vidro float, ou seja, o vidro plano nacional, e vidro importado são incompatíveis, ou seja, eles não podem ser usados de forma alguma para se criar uma única peça. E não adianta, sempre que você tentar, a fusão sempre vai dar errado. Recentemente a gente recebeu lá no ateliê um profissional da área que trabalhava para um grande nome também da área do fuse. Só que a experiência dele, a experiência de toda a carreira dele era o vidro float. E ele foi até o ateliê para ajudar a gente em uma encomenda que a gente tinha recebido e precisava entregar com uma certa urgência. E chegando lá, ele se deparou com um mar de garrafas. Então eu falei para ele, cara, vai brincando um pouco aí com as garrafas de vidro, vai criando algumas peças de sua preferência para você também pegando o tempo delas, porque esse tipo de vidro é totalmente diferente. No caso, você que já trabalha com vidro float, você vai sentir uma grande diferença entre esses dois. Então o que ele fez? Ele pegou uma placa de vidro float, que é o vidro plano, e fez uma peça, fez um mosaico utilizando vidro de garrafa. Levou para o forno, fundiu e adivinha? A peça deu errado. Vidros incompatíveis, ou seja, perdeu a peça. Então, não tão satisfeito, depois ele pegou uma outra placa de vidro float e fez um outro mosaico, só que dessa vez utilizando o vidro importado, o vidro fuse. Levou para o forno, fundiu e adivinha? De novo, a peça deu errado. Vidros incompatíveis. Ele perdeu novamente a peça. Depois ele pegou outra placa de vidro float
e fez uma outra peça utilizando o vidro de garrafa e o vidro fusing, o vidro importado. Levou novamente para o forno e eu nem preciso falar aqui o que aconteceu, né? Novamente perdeu a peça. Isso porque eu já tinha falado para ele várias vezes que existe sim essa questão de vidros incompatíveis. Porém, eu acredito que como a carreira dele foi focada em trabalhar somente com o vidro float, e o patrão dele, eu já conheci o patrão dele, e o patrão dele encomendava toda essa matéria-prima de um único fornecedor, não tinha possibilidades ali, ou pelo menos as chances eram mínimas, de existirem vidros incompatíveis, já que esse vidro era fornecido por uma única empresa. Mas vendo pelo lado positivo, em um único dia, ele mesmo pôde comprovar ali com os próprios olhos que vidro float, o vidro de garrafa e o vidro importado, o vidro fusing, são totalmente incompatíveis, ou seja, eles não podem de forma alguma seriam usados para a criação de uma mesma peça. Isso, claro, obviamente, utilizando a técnica do fusing. E aqui a gente vai para a segunda dica de 4 para identificar vidros incompatíveis. Siga a sua garrafa desde o momento em que você seleciona ela para a criação de uma peça até o momento em que ela sai do forno ou mufla já pronta, fundida, finalizada. Por exemplo, se chega no meu ateliê várias garrafas parecidas com essa e eu preciso criar uma peça em que eu vá utilizar, no caso, vidro transparente ou vidro flint, eu vou lá, seleciono ela e desmonto. Então vamos supor que para a peça que eu vou criar eu vou utilizar somente o corpo da garrafa, que é essa parte aqui. Então eu tiro o fundo, tiro o gargalo, tiro o pescoço e tiro o ombro, sobrando somente essa parte aqui da garrafa. Isso, essa parte aqui. E somente com essa parte, através do processo de termoformação, eu terei duas placas praticamente idênticas a essa daqui. Sendo assim, é impossível, e veja só, é impossível que essas duas peças aqui, através do processo de fusão, se juntado esses dois vidros aqui para a criação de uma única peça, é impossível que eles sejam incompatíveis, porque eles foram tirados de uma única garrafa. E dessa forma você pode tranquilamente utilizar essas duas placas de vidro para a criação de uma peça, sem medo de ser feliz. A não ser que você peque em outros pontos, como por exemplo, o tempo, a temperatura, salto térmico, desvitrificação, enfim, pontos que não necessariamente tenham a ver com a escolha do seu vidro. E a dica número 3 para identificar vidros incompatíveis, e esse ponto é mais voltado para quem já tem uma certa afinidade, uma certa intimidade com a garrafa de vidro, é identificar as tonalidades, observar as tonalidades do vidro. E eu não estou me referindo aqui se o vidro é transparente, marrom, verde ou azul. O foco aqui desse ponto é sobre a garrafa transparente, que é você separar ela por tonalidade. Por exemplo, tem os vidros mais transparentes que tem uma tonalidade mais voltada para o cinza, outros que tem uma tonalidade mais voltada para o azul claro, outros para o verde. E a ideia aqui é que você separe o seu vidro transparente por essas tonalidades. E assim, dessa forma, você vai estar observando algo mais a fundo, digamos assim, da garrafa de vidro. Algo mais próximo da receita dela. E a receita que eu falo aqui é a receita da massa vítrea. E essa dica é mais voltada para quem já está desmontando a garrafa de vidro, de forma que a própria garrafa se torne várias plaquinhas dessa. Isso voltado, nesse caso aqui, o corpo da garrafa. Então lá no ateliê tem horas que tem tanta garrafa já desmontada que tem cerca de 200 ou 300 plaquinhas dessa daqui. E quando você fizer isso, ou se você já faz isso, você vai observar que nessa plaquinha não existe mais a sigla, o nome do fabricante, da empresa que fabricou a garrafa de vidro. Então, como que você vai separar os vidros incompatíveis se você não sabe quem fabricou? Então, quando eu vou montar uma peça, eu pego cada uma dessas placas, vamos supor que tenha 300, então eu vou pegando uma a uma e vou olhando assim, a olho nu. Então, nesse caso aqui, essa placa aqui tem uma tonalidade um pouco mais acinzentada,
enquanto essa daqui tem uma tonalidade um pouco mais esverdeada. Se eu for criar duas peças, aliás, uma peça utilizando essas duas placas aqui, usando a técnica de sanduíche, esses dois vidros eles vão se mostrar incompatíveis. Olha só, não sei se vai dar para ver pela câmera que existe uma diferença de tonalidade. Pronto, dá para ver. Existe uma diferença clara de tonalidade. Essa é uma das formas também de você identificar se as placas retiradas da garrafa de vidro são compatíveis ou não. E essa aqui é uma das dicas mais importantes, porque é muito fácil eu criar uma peça utilizando uma única garrafa, e isso eu tenho a plena certeza que vai ser compatível. Agora, se por exemplo você cria uma equipe, ou está dando aula, está dando uma atividade, um workshop, que é muito comum para quem tem um certo conhecimento já na área do fusing, é muito comum que os próprios alunos comecem a misturar o material vidro, ou seja, as plaquinhas. E se você não consegue identificar por tonalidade ou não ensina os seus alunos a identificarem as tonalidades dos vidros, procurando ali possíveis incompatibilidades, é óbvio e as chances são muito grandes que quando eles misturarem esses vidros aqui, tanto eles quanto você vai ficar perdido. Dica muito importante: observe a tonalidade do seu vidro. E por último, a dica número 4 a respeito da identificação de possíveis incompatibilidades entre o vidro é: se você tem qualquer dúvida, após tudo isso que eu expliquei nos tópicos anteriores, se você tem qualquer dúvida a respeito ou insegurança a respeito da incompatibilidade, se você vai conseguir ou não, eu sugiro que você siga à risca o ponto número 2. Ela é a única opção 100% segura e confiável de que não vai existir de forma alguma algum risco de seus vidros, a sua peça ser incompatível. Isso porque você vai estar utilizando vidro de uma única garrafa. E eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer o óbvio do óbvio, principalmente para quem já fez curso nessa área. Mas acredite, para quem está começando, essas dicas simples podem e vão fazer muita diferença. Tanto que no meu caso foram precisos 7 anos para que eu entendesse e identificasse com muito mais facilidade vidros incompatíveis, principalmente vidro de garrafa, que no caso é a minha área. Ah, Evandro, mas qual que é o problema de se trabalhar com vidros incompatíveis? Bom, além da incompatibilidade em si, tem um outro ponto que tem muito a ver com o tempo. Por exemplo, eu tenho aqui o vidro desse fabricante, e desse fabricante, se eu utilizar esses dois vidros numa mesma peça, pode acontecer de, enquanto o vidro estiver chegando no seu ponto de fusão total, digamos assim, o outro, devido a seu nível de viscosidade, ainda está chegando no seu ponto de fusão parcial. Ou seja, é diferente os pontos de fusão desses dois, tanto na subida de temperatura quanto na descida de temperatura. E isso sim também implica na perca da sua peça, não somente perca parcial da sua peça, mas também perca total dela. Porque no processo de resfriamento, lembra que um pouco antes eu citei que quando eu tirasse a peça de dentro do forno, ela saía inteira e somente no dia seguinte eu percebia que tinha alguma coisa errada com ela, porque ela já estava toda trincada ou quebrada? Então, é por causa disso. Quando a temperatura começa a descer, o nível de viscosidade deles é diferente. Então, um tende a ficar um pouco mais rígido do que o outro, endurecer, digamos assim, congelar, vai. Um tende a congelar mais rápido do que o outro. E esse fato faz com que exista um atrito muito grande entre esses dois e um deles acaba cedendo, ou seja, um deles acaba trincando. E quando um deles trinca, como a peça está fundida, digamos assim, não foi somente um que trincou, vamos supor que trincou de cima. Não foi somente esse que trincou, mas o fato que aconteceu no de cima, ele tende a passar também para o de baixo, gera consequência no vidro de baixo, porque é uma única peça após a fusão. Então você acaba perdendo a sua peça também.